Renascimento, já nasci, vou renascendo, vou mudando, vou limpando todos os meus sentimentos. Renascimento, já nasci, vou renascendo, vou mudando, vou limpando todos os meus sentimentos. Caminhando na luz do seu esplendor, Mãe Divina, quem me guia dentro do infinito amor. Vou caminhando na luz do seu esplendor, Mãe Divina, quem me guia dentro do infinito amor. Divina Mãe sempre está me abençoar, me enchendo do amor, pois isso não pode faltar. Divina Mãe sempre está me abençoar, me enchendo do amor, pois isso não pode faltar. Mas ela diz para eu fazer por merecer, porque o amor é igual um fruto, tem que plantar para colher. Mas ela diz para eu fazer por merecer, porque o amor é igual um fruto, tem que plantar para colher. Falei, mamãe, eu quero ser merecedor desse infinito amor que vós vem me apresentar. Falei, mamãe, eu quero ser merecedor desse infinito amor que vós vem me apresentar. Ela me disse, para ser merecedor desse infinito amor, só pede, Deus vai te guiar. Ela me disse, para ser merecedor desse infinito amor, só pede, Deus vai te guiar. Saber estar na terra e no astral é saber que o bem é bom e o mal não pode isso mudar. Este saber estar na terra e no astral é saber que o bem é bom e o mal não pode isso mudar. Pra que sofrer se o sofrimento faz sofrer? Vos apresento bem agora e você pode escolher. Pra que sofrer se o sofrimento faz sofrer? Vos apresento bem agora e você pode escolher. Continuar no sofrimento, vai viver sempre sofrendo e até a Deus irá culpar. Se escolher continuar no sofrimento, vai viver sempre sofrendo e até a Deus irá culpar. Mas se escolher andar no caminho certo, o amor faz o mesmo trajeto e ele vai te acompanhar. Mas se escolher andar no caminho certo, o amor faz o mesmo trajeto e ele vai te acompanhar. Cunhado pelo amor não vai saber o que é dor, pois ela muito abaixo está. Se tu andar acompanhado pelo amor, não vai saber o que é dor, pois ela muito abaixo está. Boa noite, Renata. Quanto tempo? Eu lembro de você. Que surpresa, nem sabia que você me seguia aqui no Instagram. ABC da Vida 07. Boa noite a todos. E hoje nós vamos falar sobre a unidade, que é um conceito que é muito difundido, mas é muito complexo. E nós estamos aqui hoje para tentar deixar um pouco mais simples. Eu tenho refletido sobre o conceito da unidade já há alguns anos. E assim, confesso que eu tenho certeza que até hoje eu ainda estou num processo de compreensão sobre isso. E quanto mais nós refletimos sobre a questão da unidade, sobre o conceito de unidade, maior a nossa compreensão, né, sobre o que ela significa e o que isso aplica na nossa vida. Né? E qual que é o conceito de unidade? De que só existe um ser. Como assim que só existe um ser? Bom, a teoria é bem simples. Imagina uma árvore. Então, existe uma consciência universal que ela é como uma árvore. E aí todas as outras consciências que existem, elas são como ramificações dessa árvore. Então, as outras consciências, elas surgem a partir dessa consciência inicial. Ah, Felipe, mas o que isso, aplicando na prática, o que isso significa? Né? Bom, significa que quando você faz o mal a você mesmo. Quando você faz o bem, você também faz o bem a você mesmo. Significa que não existe o outro. Significa que o outro é você também. Então, assim, você entende como
conceitos abstratos, mas que são a chave da vida, né? Porque se todo mundo entendesse o que significa unidade, não existia mais guerra, não existia mais roubo, não existia mais egoísmo, não existia mais toda essa negatividade que é originária da ilusão da separação, né? Ó, eu vou trazer um exemplo para vocês de um experimento científico para vocês entenderem essa questão da consciência, né? De uma única consciência. Pegaram ratos, né? E colocaram eles num labirinto para fazer um experimento. E aí, esse labirinto, né, era um labirinto gigantesco tal, e colocaram os ratos lá no meio, uma comunidade. E aí alguns ratos conseguiam, na primeira geração de ratos que viveram lá dentro do labirinto, alguns conseguiram escapar, né, tipo, menos que 10%. Na segunda geração de ratos, alguns mais ainda conseguiu escapar, né, já chegou quase a 50%. Na terceira geração de ratos, todos eles sabiam o caminho para sair do labirinto. É como se eles já nascessem sabendo. Então, isso, gente, é o quê? É o consciente coletivo. Existe um consciente coletivo, uma única consciência que se aprimora através da experiência individual de todas as suas partes. Então, em outras palavras, imagina uma praia. Quando que o grão de areia, né, deixa de ser praia e se torna grão de areia? E aí, quantos grãos de areia faz uma praia? E o oceano? Uma gota que está no oceano, ela é gota e ao mesmo tempo ela é oceano? Quando que ela deixa de ser gota e se torna oceano? E quando que o oceano deixa de ser oceano e se torna gota? Então, assim, o conceito da unidade, ele nos mostra que existe um progresso da consciência, né, no nível coletivo, com o avanço que a gente, conforme a gente aprende, conforme cada individualidade evolui, conforme cada consciência individual se expande, se aprimora, o consciente coletivo também se expande e se aprimora. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você estuda, quando você se dedica para você se tornar um ser melhor, né, você está ajudando o todo, porque através do seu aprendizado, o consciente coletivo também recebe uma colaboração desse aprendizado. Então, nós entendendo, né, refletindo um pouco mais sobre essa questão da unidade, eu vou trazer umas palavras aqui. Ó, 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, todos participamos de um único pão. Aqui o pão está fazendo analogia à fonte da vida. O pão aqui está fazendo analogia a isso, a fonte da vida. Só existe uma fonte da vida, que dá origem a todas as vidas. É como a árvore, né? Que todas as vidas são ramificações dessa árvore. E aí depois, aqui, ó, 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então Cristo é a consciência do criado por Deus, né? O Filho de Deus. E tem o rebelde, aquele que não se aceita como Filho de Deus. Então assim, mas quando a pessoa se aceita como Filho de Deus, quando ela aceita, né, o seu parentesco em Cristo, e aí o que acontece? Ela se torna um só corpo com todos os outros, porque somos todos filhos, né, de um único Pai. E um Pai que é uma consciência, uma fonte de vida que dá vida a todos nós. Tem um filme que eu assisti de comédia esses dias aí, muito legal, né? E aí era os 7 ridículos, os 8 ridículos, alguma coisa assim, tá no Netflix. Mas o filme transmite uma mensagem muito bacana. Apesar do filme ser de comédia, ter várias baboseiras e tal, quem tem um olhar mais atento vai perceber que ele tenta transmitir uma mensagem sobre a unidade. Porque assim, qual que é a história do filme, né? Existe um fora da lei aí que ele engravidou várias mulheres ao longo da vida dele e foi embora, abandonou essas mulheres. Aí um dia um filho dele decide sair numa jornada para salvar ele.
E aí, ao longo da jornada, ele vai encontrando outros irmãos dele, que também era filho do pai, com outras mães, né? E aí ele encontrou, acho que era 7, 8, 9 irmãos, alguma coisa assim. E acho que era 7 irmãos, que também é um número simbólico, né? Se for mesmo 7. Depois vocês assistem lá e confirmam. Se for mesmo 7, está relacionado a tudo, né? 7 é os 7 chakras, 7 raios cósmicos, né? 7 é um número divino. E aí ele vai encontrando ao longo da jornada esses filhos do mesmo pai. Só que eles eram muito diferentes um do outro. Cada um deles era muito parecido com a sua mãe, não tinha nada a ver com o pai. E eles eram totalmente diferentes. E a criação deles também era diferente, a cultura deles era diferente, era tudo diferente. A língua, tinha alguns até que não falavam a mesma língua, que falavam outra língua. Mas assim, no momento que eles descobriram que eles eram filhos do mesmo pai, no mesmo instante surgia o amor de irmão. E aí eles já começavam a se dar bem e tal, parecia que eles se conheceram a vida toda. Então, isso é unidade, gente. Isso é a gente estar ciente da unidade, né? É a gente se sentir familiar, a amizade que surge como realmente um laço de irmão, né? Isso é reconhecer que o Pai Nosso é o nosso Pai, Pai de todos. Então, e a Mãe Nossa, né? A Terra. Então, todos nós somos filhos do Pai Nosso e da Mãe Nossa, do corpo. Então, assim, todos somos irmãos. E aí, a gente entendendo isso, né, não tem mais medo, não tem mais receio de falar com estranhos, porque não há estranhos. Quem que está ali do outro lado, senão uma outra ramificação da mesma árvore que você é? E aí no filme é muito bacana, porque assim, eles vão se juntando, vão se conhecendo, e eles instantaneamente eles criam esse laço de amor, esse laço de amizade, pelo simples fato deles descobrirem que eram irmãos. Então o filme ali, ele está transmitindo essa mensagem, né? De que a partir do momento que a gente se reconhece como irmãos, acabou os problemas que a gente enxerga por aí. Porque assim, a gente tem que entender, se eu fizer um mal para o próximo, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Se eu desejar um mal para o próximo, eu estou desejando um mal para mim mesmo. Então, se você enxerga todo mundo como seu irmão, você não vai querer um mal para ninguém, você vai querer o bem, né? Então isso por si só já vai acabar com muitos problemas, né? Como um chazinho aqui que a boca secou. E toda vez que a gente escolhe fazer um ato egoísta, a gente está negligenciando a unidade. E toda vez que a gente escolhe fazer um ato altruísta, a gente está beneficiando a unidade. E o que se enquadra num ato egoísta? Aquilo que faz mal para nós mesmos também é um ato egoísta. Como, por exemplo, um vício, né? Comer doce demais, ou beber muito álcool, fumar, ser sedentário. Tipo assim, tudo que a gente faz que faz mal para a nossa saúde, uma vez que só há um ser e nós fazemos parte desse ser, desse coletivo, quando a gente não se cuida, ou quando a gente faz mal para nós mesmos, a gente também está fazendo mal para o todo. E ao mesmo tempo vice-versa. Quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente tem uma alimentação saudável, quando a gente pratica exercícios, etc., a gente está cuidando de uma parte do todo. Então, ao mesmo tempo, a gente também está cuidando do todo. Então, o relacionamento que você tem com você mesmo também interfere no seu relacionamento com o coletivo. Eu agora, por último, vou trazer uma passagem aqui que foi a que eu abri, que é em Jó. E aí Jó tem uma história interessante, né? Jó passa eu não vou contar hoje a história dele, vai ser um outro dia. Mas a história dele, ele passa por diversas turbulências na vida dele, assim. Ele era um homem muito próspero e depois ele passou por diversos furacões. A história dele é bem legal. Hoje eu não vou entrar em detalhes na história dele. Eu só vou citar uma única frase dele, porque tem a ver com o que eu quero falar a seguir, que é assim: tem um momento que ele fala, nossa, tudo que eu temia me aconteceu. Bingo, né? Por que tudo que eu temia me aconteceu? Porque a consciência é como um imã. Então aquilo que a gente alimenta na nossa consciência, aquilo que a gente alimenta na nossa mente, a gente vai atrair, porque está emanando um eletromagnetismo. Nosso corpo é como uma antena que emana vibração, emana frequência. Então tudo que ele temia aconteceu com ele. O mesmo acontece com tudo que eu amar, tudo que eu amo vai acontecer, né? E tudo que ele temia aconteceu com ele. Mas assim, a passagem que eu quero ler aqui é Jó 41:11. Ora, quem primeiro me deu... Isso aqui é Deus que está falando para Jó, né? Ele fala assim, ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar?
tudo que há debaixo dos céus a mim me pertence. Então aqui Deus está falando da soberania dele sobre todas as coisas. Ele criou tudo, ele nos permitiu usufruir da sua criação, mas ele que é dono. Então, ou seja, nada é nosso aqui, tudo é emprestado, tudo, nós somos os mordomos da criação dele. Então, assim, aqui ele está falando da soberania dele, né? E com relação à nossa humildade de aceitar e receber esse presente, né, do Pai. E também para a gente ter essa ideia, por exemplo, às vezes a gente vai lá, quando a gente gastar um dinheiro, por exemplo, a gente tem que entender que esse dinheiro está fluindo de Deus para Deus. Porque você é uma ramificação da vida, você é uma parte, uma célula de Deus. E esse dinheiro que está com você não é seu, ele fluiu por você. E aí você vai fluir ele para outra parte. Então assim, não existe perda, não existe perda nem ganho quando você entende a unidade. Porque assim, o dinheiro está fluindo de você para você mesmo. E a outra parte que está recebendo também é você. Você está abençoando. Quando você vai lá e gasta dinheiro, você está abençoando você também, em outra casca. E aí, vou finalizar aqui com essa parte que Deus abençoa Jó em dobro. Jó 42:10. Aí fala aqui: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. O que essa passagem aqui está nos ensinando? E aí eu vou relacionar com a física também, tá? Ó, Cadu, né? Os maçons chamam Deus de Cadu, o grande arquiteto do universo. Cadu, né? Ele desenhou o nosso corpo de uma forma muito estratégica. Assim, nós temos 4 hormônios que liberam a felicidade: endorfina, dopamina, serotonina. Hoje eu vou pesquisar, que eu não vou deixar passar o último não. Hormônios da felicidade. Endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Esses são os 4 hormônios que todo mundo gostaria de ter em abundância no seu corpo. Por quê? Porque eles são os hormônios que promovem o bem-estar, felicidade, prazer, né? E tudo de bom. Então assim, o que acontece hoje na sociedade? Nós temos pessoas desequilibradas desses hormônios, totalmente desequilibradas, seja por causa de hábitos alimentares, seja por causa de hábitos emocionais, seja por causa de hábitos na vida. Porque, por exemplo, a nossa sociedade hoje, ela tem excesso de dopamina, que é o que? É o prazer imediato. Então nós temos televisão, nós temos internet, celular no nosso alcance, nós temos jogos, temos doces, temos comida, enfim, tem tudo, uma infinidade de prazeres. E esse excesso de dopamina, né, ele acaba gerando desequilíbrio, porque o corpo, como ele está recebendo muito estímulo externo, ele acaba deixando de produzir. Só que o estímulo externo, ele vai intoxicando os canais que absorvem, que são, como é que é o nome? Enfim, eu não lembro o nome especificamente, mas assim, o nosso corpo ele vai se saturando. E aí o que acontece? Você precisa de cada vez mais daquele estímulo externo para que você seja capaz de ter a mesma liberação hormonal. E o mesmo acontece com drogas, não é só com esses hábitos. Então, por exemplo, você vai lá, por exemplo, quem está começando a beber, bebe um pouquinho e já fica todo feliz, e fica todo bêbado, alegre, etc. Conforme ele vai bebendo ao longo do tempo, ele tem que beber cada vez mais para ter a mesma sensação. A mesma coisa é com todos os outros prazeres que liberam dopamina. Eles vão viciando o corpo. Então vai gerando um desequilíbrio. O corpo, primeiro assim, ele para de produzir por conta própria a dopamina, porque ele está recebendo estímulo externo. E depois ele começa a exigir cada vez mais estímulo externo para conseguir suprir os mesmos níveis emocionais, hormonais que ele estava antes. Então você entra num círculo vicioso, né, que o único resultado é perder. E aí o resultado disso é o que? A depressão. Por isso que hoje em dia nossa sociedade está sofrendo tanto com depressão, por causa desses desequilíbrios, né? E aí que tá. Como que a gente equilibra o nosso corpo? Como que a gente volta a ter o controle dele para que a gente volte a ter essa produção saudável, né, dos hormônios da felicidade e assim ter uma vida excelente?
Primeira coisa, a gente pode fazer um jejum dessa dopamina, um jejum desses estímulos, né? No começo vai ser mais difícil, porque você vai sofrer muito, né? Vai ficar pior antes de melhorar, porque você vai estar se desintoxicando disso. E a segunda coisa que a gente pode fazer é ajudar o próximo. Porque o nosso corpo, conforme eu falei, o arquiteto do nosso corpo, ele projetou ele de uma forma que quando nós nos sentimos úteis, em gerar progresso para o todo, né? Para o coletivo, quando a gente ajuda alguém, quando a gente ajuda a comunidade, quando a gente ajuda, né, de alguma forma, quando a gente se sente útil, quando a gente percebe que a gente agregou valor para o todo, nosso corpo libera uma explosão desses hormônios. E de forma natural, de uma forma curativa, curadora, que restabelece a produção natural. Então, já foi feito assim de uma forma estratégica, para que as pessoas, né, colaborassem com o progresso coletivo. E, né, conclusão, só há uma consciência que dá origem a todas as outras, sem dela se separar. Quando eu faço mal para alguém, eu faço mal para mim. Quando eu faço o bem para alguém, eu faço o bem para mim. Porque só há um ser. E terceiro, tudo aquilo que eu temo, eu atraio. Da mesma forma como tudo aquilo que eu amo, eu atraio. Então, foque nas coisas que você ama e não dê atenção para as coisas que você tem medo. Se caso vier na sua cabeça uma coisa que você tem medo, não alimente esse pensamento. Quanto mais foco você dá para esse pensamento, mais força ele adquire. Então, não dê atenção para esse pensamento. Desvie o pensamento. Imagine o contrário disso. E foque nas coisas que você ama. Fale mais sobre as coisas que você ama. Dê mais atenção para as coisas que você ama. Atenção é igual fermento. Quanto mais atenção você dá para alguma coisa, mais ela se expande na sua vida. Então, dê mais atenção para as coisas que você ama e menos atenção para as coisas que você teme. E, em quarto lugar, quando você progride, quando você gera o progresso seu individual, você está contribuindo com o progresso todo, do todo, da comunidade. A sua consciência, quando ela evolui, quando ela aprende, quando ela se aprimora, você está contribuindo com o consciente coletivo. Lembra da experiência dos ratos que eu contei aí no começo do vídeo. E, por último, em quinto lugar, né, Deus abençoe, obrigado por estar assistindo aqui essa live. Quem chegou agora aqui, boa noite, Fausto, chegou agora. Falei bastante coisa no começo aí, se quiser voltar depois para assistir. E para finalizar agora, eu vou fazer uma oração, como sempre. E vou orar o Pai Nosso, que são as 7 sentenças que Jesus deixou que equilibram nossos 7 chakras. Cada uma dessas sentenças, ela serve para alinhar um dos chakras. Começando com o Pai Nosso. Quando a gente fala o Pai Nosso, a gente está plantando a semente da unidade na nossa cabeça. Porque Pai Nosso, a gente está invocando, né, um Pai, né, nosso, coletivo, de todos. Então, cada vez que você reza um Pai Nosso, conscientemente, né, porque também não adianta nada ficar fazendo repetição fúteis, né, vazias, sem estar atento ao que você está falando, sem estar prestando atenção, né, se tornam palavras vazias, sem efeitos. Agora, quando você ora e você está prestando atenção no que você está falando, aquilo vai fortalecendo a compreensão. Então, toda vez que uma pessoa ora Pai Nosso consciente, ela está fortalecendo a compreensão dela a respeito da unidade. Quais que são os benefícios de você compreender a unidade? Gente, só existe conflito na vida de uma pessoa porque ela espera encontrar o conflito. Então, quando você vai encontrar alguém que você sente medo, que você sente receio, ou que você sente desconforto por ser um outro, por ser um estranho, adivinha só, isso vai interferir no relacionamento. Da mesma forma, se você tem uma consciência de unidade, todo lugar que você for, você vai ser bem-vindo. Você vai encontrar pessoas que você vai tratar bem e as pessoas vão te tratar bem em troca. Porque você está ciente de que são todos seus irmãos. Mesmo que o lugar onde você vai, as pessoas não tenham consciência disso, elas sentem dentro delas a amizade, a questão que você não tem nada de mal a oferecer. Porque você está ali com o coração aberto, você sabe que eles são, né, filhos do único Pai. E eu falo isso por experiência própria. Eu sou nômade digital, né? Já morei em muitos lugares, muitas cidades. Em todos os lugares que eu morei, eu sempre andei por todos os lugares, fiz amizade, conversei tudo, sem receio algum, justamente por ter essa consciência da unidade na minha cabeça.
Então assim, quando você leva o bem consigo, você é bem-vindo. Olha só que coisa, presta bem atenção. Quando você leva o bem consigo, você é bem-vindo. Então, reflita sobre isso. Agora, para finalizar, boa noite, Aline. Estou finalizando aqui já. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Amém. Venha a nós o vosso reino, gente, é uma sentença que está clamando pela inteligência divina para atuar através de você. Venha a nós o vosso reino é uma frase que desperta a consciência do eu sou para agir através da sua consciência. Então, venha a nós o vosso reino é uma frase que você pode usar quando você tiver com um problema que você não sabe encontrar a solução, por exemplo. Porque assim, o seu ego, ele é limitado pela experiência que você teve de vida, né? E o que você consegue acessar da sua memória, que poucas pessoas aí conseguem acessar mais que 5% do cérebro. Então, agora quando você usa o espírito, aí você não tem limites, seu potencial é sem limite. Então, venha a nós o vosso reino é uma forma de você pedir para Deus, né, para Ele agir através da sua consciência, com a inteligência infinita dele, para solucionar o que quer que você precise solucionar. Então é uma sentença muito poderosa, tá? Use com fé que você vai conseguir colher aí os resultados. Então é isso, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.